O Gazeteiro vai conversar com o Raul, ex-deputado federal, e ele é autor de uma das propostas da reforma tributária que, inclusive, já foi aprovada na Câmara, na Comissão Especial da Câmara Federal e tem o apoio quase que na totalidade do Senado Federal. E o Raul está conosco nessa manhã deste sábado e eu gostaria de repercutir com o Raul, diante dessa pandemia, Raul, diante dessa situação de crise que vive o país, você acha que tem espaço para se continuar discutindo a reforma tributária e, por conseguinte, colocá-la em discussão nos dois poderes e na votação? Com certeza absoluta, José Roberto. A crise que nós estamos vivendo agora, a crise da pandemia, é a mais severa crise do capitalismo mundial nos últimos 100 anos. Não há precedente. Só assim, tivemos a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? E esta crise. As demais crises intermediárias foram grandes, mas não tão severa quanto está começando essa crise, né? E a projeção ainda é muito, muito pesada para todos os países do mundo, em especial para o Brasil. As demais nações do mundo, cada uma vai recuperar de forma diferente, assim como a pandemia, o coronavírus, atinge um país de forma diferente, em datas diferentes, e a saída da pandemia em datas diferentes, né? E assim também será com a economia mundial. Aqueles que saírem primeiro da pandemia, começa a recuperação econômica, né, na frente dos demais países. O que é básico saber para recuperar uma economia em tempos de crise? As medidas que o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, fizeram com a aprovação do Congresso, com o apoio do Congresso, estão servindo para minimizar os estragos para as pessoas físicas, famílias, principalmente aqueles que já estavam desempregados, aqueles que passaram a ficar desempregados, aqueles subempregados e as empresas que perderam totalmente o seu negócio, 50%, 70%, e o governo está começando a implementar esse conjunto de medidas. Para as pessoas físicas, a implementação está sendo mais rápida. Já se pagou 50 milhões de pessoas, ainda tem um estoque de 20, 30 milhões, que são aqueles casos mais complicados, duplicidade, problema documental e etc. As empresas estão tendo mais dificuldade de receber o crédito do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e da rede bancária com dinheiro que vem do Tesouro, né? Com dinheiro que o governo está colocando, inclusive, né, assim, o governo que faz, o Banco Central, a retenção dos depósitos, está liberando os bancos para aumentar o crédito e diminuir a taxa de juros. Está estabelecendo tudo isso. Então, essa é a primeira medida que está sendo tomada. Vamos dizer assim, é um cânfora, né? É uma aspirina, um pouco mais que aspirina, né? Para tirar a dor de cabeça imediata, para passar os 2, 3, 4 meses aí. Vamos dizer que se a crise acaba em junho, começa julho devagar a funcionar fisicamente, então nós temos que começar a votar as principais matérias de estrutura. As medidas emergenciais estão sendo tomadas e aprovadas. Congresso lá, orçamento de guerra, não ter aumentos salariais, fazer os cortes e etc. Isso está sendo feito também pelo Congresso e pelo governo, e está havendo aí um pouco de discussão sobre isso. Ok? Então, nós temos pela frente o desafio da reconstrução da economia, que já não estava boa. O atual sistema tributário brasileiro começa esse modelo que tem hoje em 1965, com a emenda constitucional número 18, de Bulhões e Campos, Otávio Bulhões e Roberto Campos, que criou esse modelo, dando ao município o ISS o serviço para cobrar o ISS,
ao Estado a cobrança do imposto de consumo de bens, né? A União, o IPI, no Estado o ICMS, na União o IPI, que é um pedacinho do ICMS, e o imposto de renda nas mãos do governo federal. E a contribuição previdenciária empregado e empregador nas mãos do governo federal. E o IPTU, o IPVA, o ITR, né? Uma parte na mão do município e um pedaço na mão do Estado, que é o IPVA metade e o transmissão causa-mortes nas mãos do Estado, e o ITR dividido Estado e município. Esse modelo foi implementado em 1967, 2 anos depois. Então, durante esses 53 anos da existência desse modelo, ele teve uma parada para reavaliação dele, que foi a Constituinte de 88. Então, na Constituinte de 88, esperava-se fazer uma reforma tributária completa. E o Constituinte, no capítulo do sistema tributário, não fez. Eu era secretário da Fazenda do Paraná na época, do Álvaro Dias, né? E os secretários de Fazenda reunidos em Brasília durante o ano de 87 e 88, em nome dos estados e dos municípios, da Confederação, né, Associação Brasileira de Municípios, que naquela época não tinha CNN, né, fizemos o trabalho em defesa de mais dinheiro para estados e municípios. Nós não tínhamos a preocupação de reforma tributária naquela oportunidade. Era recém-saído do regime militar, de 21 anos, que foi em 1985 que o Tancredo Neves ia assumir, aí morreu, ficou o José Sarney. Então, o Brasil, quando fez a abertura política, já estava numa crise econômica. O governo Figueiredo, João Batista Figueiredo, que era ministro do Antônio Delfim Neto, em 1981, 2 e 3, foi até agora a mais brutal crise econômica que o Brasil teve em 3 anos. Eu tinha recém assumido a prefeitura de Cambé, em 83, e nós estávamos assim no meio de uma crise que derrubou a economia nesses 3 anos em 8,5%. Imagine, em 3 anos, a queda de 8,5% do PIB. Sendo que, para trás, de 1980 até de 1930 a 1980, durante 50 anos, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano. Então, era um crescimento. O Brasil já era tigre antes dos tigres asiáticos, né? Da China, da Coreia e etc. Então, o que aconteceu de 1983 para cá, 84, que acaba a crise, é que o Brasil não fez a tarefa tributária que os países da OCDE fizeram. Então, quais são a tarefa? O sistema tributário clássico mundial, ele é dividido em os impostos de patrimônio, na verdade é um só, é o imposto patrimonial sobre a propriedade urbana, né, territorial urbana, sobre os veículos, sobre a propriedade rural e sobre a transmissão desse imóvel ou entre pessoas vivas e entre pessoas que morreram, herança, doação. Então, na verdade, o imposto patrimonial é um só sobre vários aspectos do patrimônio. E isso é o modelo clássico. O Brasil tem esse modelo, igual ao restante do mundo. Todos os países têm esse mesmo modelo. Na renda e proventos de qualquer natureza, que é a segunda base, o Brasil, o mundo tem um imposto de renda clássico, pessoa física jurídica, progressivo, ganha mais, paga mais. O Brasil tem um imposto de renda que não é tão progressivo, né? Ele é limitado em 27,5% alíquota. Aqueles que ganham acima dessa faixa de 25, 30 salário, sem salário 200, paga o mesmo percentual que paga um que ganha 15, 20 salários. Então, não é progressivo. E tem uma invenção da Constituição de 88 para cá, chamada uma contribuição sobre o lucro líquido, é um imposto de renda só sobre
as empresas. Não é gripe, não é coronavírus, não é nada, não. Então, esse imposto de renda no Brasil é assim. Daqui a pouco eu explico a carga. E a terceira base é o consumo, né? A base do consumo é de bens e serviços. Tudo que o cidadão, famílias, as empresas consomem, né? Exportam e importam. Então, são bens e serviços. O IBGE calcula que temos no Brasil 1 milhão de itens de bens e serviços. Tudo que você entra no supermercado, numa loja, numa farmácia, né? Uma loja de máquina, de equipamento, tudo são bens ou serviços. Serviço médico, né? Serviço de segurança, tá? Então, é dividido em serviços e bens. Então, esse 1 milhão de itens. E aí você tem um adicional dessa base de consumo, que é a tributação do empregado e empregador para o sistema previdenciário da União, né, do Estado e município, e da Previdência Pública para toda a população. Bom, esse é o modelo clássico mundial. Só que o Brasil, como eu disse, no imposto patrimonial são os mesmos. No imposto na base de renda tem dois. Tem que eliminar esse SSL, que é uma excrescência que foi criada a partir de 88 para não dar partilha para estados e municípios. Então, na nossa proposta, elimina esse imposto. Fica só imposto de renda, pessoa física e jurídica, e um comando constitucional para torná-lo progressivo e aumentar a arrecadação do imposto de renda e diminuir o consumo. Aí eu vou explicar à frente. A base de consumo, no Brasil, tem município ISS, Estado ICMS, governo federal IPI, PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP. Esses tributos, na nossa proposta, serão eliminados, todos eles. Fica só um imposto de valor agregado chamado IBS. No mundo inteiro é conhecido como IVA, de Imposto de Valor Agregado. Por que ele é imposto de valor agregado? O ICMS é um imposto de valor agregado, que é cobrado em cada etapa. Então, você cobrou, saiu da zona rural, né? Vai para o armazém. O que tiver que cobrar naquela etapa, cobra e deduz da seguinte. Aquele armazém vende para a indústria, né? Paga aquele do armazém, a indústria pega, industrializa e paga de novo. Então, deduz a fase anterior, que foi paga. Então, por isso que agrega, adiciona, acrescenta. Então, por isso que chama o IPI, é o Imposto de Valor Agregado. O PIS e a COFINS é o Imposto de Valor Agregado. Então, o que a proposta junta tudo isso, faz um único imposto, como o mundo inteiro fez. Os países da OCDE têm um grande IVA, um grande imposto de renda e os impostos patrimoniais e uma tributação da folha menor do que a tributação que tem no Brasil. A folha de pagamento patronal no Brasil é 20%, né, e a do empregado 10%, 9%, 8%, por aí. Então, a ideia é que também, quanto mais você tributa a folha, além de ter o INSS, empregado e empregador, você tem o Sistema S, você tem o salário de educação, você tem o Fundo Rural, e isso tudo encarece e a empresa não tem vontade de empregar mais gente, porque custa muito. Ele prefere ter uma máquina do que ter um ser humano. Bom, a nossa reforma prevê um enxugamento, uma simplificação radical e uma diminuição dessa carga tributária da base de consumo, distribuindo ela na renda. A média mundial de tributação da base de patrimônio é de 5,5% da arrecadação 100%. De 100% arrecadado pela União, Estados e municípios, os impostos patrimoniais, o IPTU, o IPVA, o ITR, o ITCMD e o ITBI, representam no Brasil 4,4%. Na média mundial, 5,5%. Estados Unidos, 10,6%. É mais do que o dobro da média mundial dos Estados Unidos. Bom, a base renda no Brasil é 22,8%. A média mundial
é 34% e nos Estados Unidos 49%. Na base consumo, no Brasil é 54,4%, mais da metade. A média mundial é 32%, nos Estados Unidos 17%. O restante é previdência, empregado e empregador, dos funcionários da União dos Estados e Municípios e do INSS. Então, essa carga tributária do consumo no Brasil, ela é 3 vezes maior do que nos Estados Unidos. Por isso, quem vai comprar nas lojas, no supermercado americano, é muito mais barato lá do que no Brasil, porque o americano paga muito mais imposto de renda que o brasileiro. O americano paga 150% mais de imposto de renda do que o cidadão brasileiro, do que o contribuinte do imposto de renda brasileiro. Então, na nossa proposta, nós vamos simplificar a base de consumo e a base de renda e colocar comandos funcionais para diminuir essa carga tributária do consumo, repassando gradativamente para a renda. E não dá para fazer de uma vez, que cria um caos, né, para o país inteiro. Por sua vez, a base de consumo, como um outro problema derivado, primeiro, o excesso de tributos que tem no Brasil na base de consumo e na renda, que nós vamos simplificar, eliminá-los. Segundo, excesso de carga tributária na base consumo e pouco tributo na base de renda. Nós também estamos propondo, né, essa transferência. E um terceiro problema, que quanto mais carga tributária na base de consumo, vai para o preço das mercadorias, dos bens e serviços. Então, tudo que o cidadão consome recebe esses 54% da arrecadação brasileira, que o ano passado foi 2,5 trilhões de arrecadação. Então, a base de consumo recebe mais de 1,3 trilhão de carga tributária em cima do que todo cidadão brasileiro e empresas consomem. Com isto, os que ganham menos pagam mais, porque o salário do cidadão trabalhador de baixa renda, de um salário 2, ele é totalmente consumido. Ele não poupa, né? A maioria não tem aluguel, né? Pouca gente tem aluguel. Estou falando do conjunto dos 60, 70 milhões de famílias que tem o Brasil. Tá? Então, a carga tributária medida para a família de 2 salários mínimos, que é o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, hoje é Ministério da Economia, calculou que a carga tributária que quem ganha R$2.000 no Brasil é 53,9%. Ou seja, ele ganha R$1.000, ele tem R$539 de impostos diretos e indiretos. Ora, perfeito, pode continuar. Posso perguntar? Não, nesse sentido, só para fazer um parênteses, se você me permite, a terceirização, o Estado hoje contrata muitas empresas terceirizando o serviço. Esse custo que você coloca aí, para o Estado, quando pega um funcionário ou um servidor terceirizado, vai custar 3 vezes o que ele pagaria. Você acha que isso, o Estado tem que usar tanto assim? Só fazer um parêntese para ouvir a tua opinião. Aí é do lado da despesa, né, Zé? Sim, é isso que eu estou entendendo. Mas que não seria inviável para o Estado, para os municípios, contratar empresa terceirizada? Esse é um erro derivado da Constituinte de 88, que criou o regime jurídico único para os funcionários da União, Estados e Municípios. Até 1988, você tinha seletistas nas prefeituras do Estado da União e estatutários. E era optativo. O município e o Estado da União poderiam optar, ou fica só com seletista ou só com estatutário. 90%, 95% optaram para ser estatutário para não pagar os encargos trabalhistas, que é aquele 20% patronal, né? O desconto da folha de 10% do empregado, o fundo de garantia de 8%. Né? Mas criou um problema aqui na frente, né? Mas criou um problema seríssimo aqui na frente. Né?
o governo do Estado, naquela época, eu era secretário da Fazenda e, quando a Constituinte veio, ela começou em 5 de outubro de 88, e eu fiquei até abril, né, de 1990. Não aconselhei o Álvaro Dias a não mexer nos estatutários, nos seletistas. Naquela época, o Estado tinha 55 mil funcionários seletistas e 100 mil, cento e poucos mil estatutários, né? Então, o governador Álvaro Dias não fez a mudança. Falei, não faça nada, porque não há punição para quem não fizer isso. Tá? Aí, no segundo ano do governo Requião, que ele que ganhou a eleição em 90, 91, primeiro ano, segundo, sem ninguém pedir, ele mandou uma lei para a Assembleia e transformou 55 mil funcionários em estatutários. Então, não observou que tinha que ter uma cobrança previdenciária desses 55 mil desde o dia que eles ingressaram no serviço público. Ele não fez o cálculo atuarial, né, para o futuro dessas pessoas. Hoje, 55 mil funcionários estão todos aposentados. São mais de 30 e poucos anos passados. Então, isso custa hoje, para o Tesouro do Estado, quase 5 bilhões por ano, sem ter caixa para isso. Em 1996, no governo do Jaime Lerner, ele criou o Fundo de Previdência, né, a Paraná Previdência, e eu tinha um projeto de lei, que naquela época que os estados criaram seus fundos de previdência, que chamou-se Comprev. Eu aprovei o projeto. O que era? Os funcionários dos municípios, dos estados, que tinham origem no CLT, teriam direito à prefeitura e o estado a um crédito do INSS relativo à contribuição do período que essas pessoas trabalharam no regime CLTista, inclusive no período que eles trabalharam dentro do próprio estado. Isso é uma conta que o estado do Paraná, as prefeituras do Paraná, 5.570 prefeituras do país e os 27 unidades federadas recebem todo mês do INSS valores equivalentes não só do estoque passado, mas também do presente. Eu, por exemplo, você entrar no concurso hoje no Estado e você trabalhou 20 anos na iniciativa privada, INSS, quando você aposentar, esses 20 anos viram um crédito para a Previdência, Paraná Previdência. Entendeu? É a Lei Haule. Se você colocar no Google, é a Lei Haule. Uma das leis que aparece com Lei Haule é esta, outra é da transparência. Bom, os estados e municípios, respondendo a tua pergunta, convivia muito bem. A gente tinha seletista para serviços gerais, né? Você contratava, você admitia. Então, funcionava muito, muito bem. Depois disso, os tribunais de contas foram exigindo que a terceirização poderia ser feita, né, por contrato anual, bianual, trianual. Aí foi sendo e acabou ficando mais caro, né, do que antes. Então, esse dinheiro que as empresas ganham nas costas da terceirização não precisaria ter se houvesse regime duplo. Entendi. O que pede uma prefeitura de Curitiba? Fala, eu preciso de 1.000 funcionários temporários para trabalhar um ano aqui, né? E vou pagar INSS e eles não são empregados do Estado, da prefeitura. Em tempo de crise, nós fizemos isso na época do Richa, lembra? Que teve aquela chuva de 6 meses no Paraná. Nós contratamos milhares de pessoas no Paraná todo, né, para poder dar mão de obra. Depois veio uma seca, nós fizemos também a mesma coisa. Bom, voltando ao sistema tributário, eu acho que a terceirização acabou virando um grande problema contra o dinheiro público. É um desperdício muito grande, poderia ser feito com um custo metade, né, do custo, se a prefeitura, o Estado, pudesse fazer, claro, fazer um concurso temporário, como o Paraná faz o PSS, contrata o professor para um ano, depois renova o contrato. Tá?
até fazer o concurso público geral para estatutário. Então, esse é um erro matricial lá de trás. Imagine 5 bilhões por ano, em 20 anos, 30, né? 50, 75 bilhões. Todos os carreadores do Paraná, todas as escolas, todos os hospitais, todas as creches, tudo seria novinha em folha com esse dinheiro. Imagine 5 bilhões a mais de investimento, foi o que o Paraná perdeu por conta de um erro de um governante lá atrás. Raul, ninguém sabe dessa história. É importante. Só para fazer outro parêntese. Vocês veem, as pessoas que estão acompanhando, e sempre te acompanhou já no Roda Viva da TV Cultura, N programas. O Raul tem percorrido o Brasil todo fazendo palestras sobre o tema reforma tributária. E vejam só como é que é a política, né? A gente tem que respeitar o resultado das urnas. Até fiz um texto um tempos atrás aí, e respeitar os resultados das urnas. E o Paraná deixou de fora você nessa eleição do ano passado. Mas são coisas da política que a gente tem que aceitar. Mas a tua leitura, o teu estudo, a tua experiência, quer dizer, mesmo assim você está batendo lá, está acompanhando, está trabalhando na reforma tributária. Voltando lá naquela conversinha primeira que nós iniciamos, com tudo que está acontecendo, você parece que já conversa com aqueles idealizadores, aqueles que fizeram outras propostas, se unir para poder sair tipo assim, uma coxa de retalho só. Ô, Zé, eu já disputei 15 eleições na minha vida. Ganhei 9 e perdi 6. E disputei 18 eleições, porque eu fiz 2 segundo turno e 1 terceiro turno inédito. Então, a vida pública é participativa, ela tem altos e baixos, você tem momentos de glória e momentos de derrota. O que me mantém em pé? A fé em Deus. Primeiro, eu sou um homem de muita fé em Deus, e há uma palavrinha árabe curtinha que chama-se maktub, já ouviu falar? Está escrito, estava escrito. É isso, estava escrito que não era para ser. Ou se é para ser, né? Está escrito. Tudo na vida tem uma razão de você ser. Mas é uma pena, né? Mas eu hoje, já são 12, 15, 17 meses que eu estou fora do parlamento. Eu estou muito bem, né? Sou empresário hoje do ramo de consultoria profissional, econômica, tributária, eu e meus filhos, né? O Lucas e o Luiz. Nossa empresa vai muito bem. Sou palestrante, né? Faço palestra no Brasil inteiro e consultor de várias grandes entidades do país. Eu não estou dando ainda consultoria para a empresa, mas o meu filho Luiz, que é advogado e economista, está também, além de trabalhar comigo na consultoria, ele faz consultoria tributária, ele faz consultoria financeira, porque ele participou do mercado financeiro brasileiro, que ele trabalhou muitos anos na Fomento, e trabalhou na corretora Terra, que é uma das maiores corretoras de agro do Brasil, lá de São Paulo. Então, a gente está aí, mas eu digo assim, um tempo, né, para tudo. Veio a crise, o governo Bolsonaro, a crise do Figueiredo foi mais ou menos debelada, veio a primeira eleição direta do Brasil, o Collor ganhou a eleição, já em crise em 1989, ele disse que ia acabar com a inflação com um tiro, né, um IPOM, e ia acabar com a recessão. 89, 90, 91 foi a segunda maior crise da época, 7,7% negativo. A dos militares, 8,5%, a do Collor, que era da direita, 7,7%. O que aconteceu com o Collor? Impeachment. Porque ele não sabia, ele não conseguia debelar a crise econômica, não sabia lidar com o Congresso Nacional, não sabia lidar com a imprensa, não sabia lidar com os oponentes. Então, recapitulando, os militares saíram do governo no Figueiredo porque a economia degringolou. Como dizia o assessor do Clinton, o que você ganha ou perde a eleição, né? A famosa frase, a economia é estúpido, né? A economia que elege é a economia que depõe governantes.
Veio o Itamar no impeachment, fez o Plano Real com o Fernando Henrique e uns economistas do PSDB, veio o Plano Real, veio o Fernando Henrique 1 e 2, né, com crescimento médio, veio o Lula 1 e 2, crescimento médio, e veio a Dilma, quebrou o país de novo. 2014, 15, 16, foi até hoje a segunda maior crise, 8,2% negativo nesses 3 anos. Veio o Michel Temer, não foi feita a reforma tributária. Você acha que aquelas denúncias, na minha modesta maneira de ver, aquelas denúncias acabaram com o encaminhamento das reformas, né? Aquela denúncia quebrou a espinha do governo Michel Temer. O cara, combinado com o procurador da República, foi lá e fez uma armadilha para pegar o presidente da República. Não estou condenando, nem... Só estou constatando, não estou tomando partido. Então, foi uma arapuca contra o país, porque o governo Michel Temer, que fez a trabalhista, fez o teto de gastos, era para ter feito a previdenciária e a mãe de todas as reformas, e o pai de todas as reformas, que é a tributária. E acabou não fazendo, mesmo com o meu projeto, com a autorização dele, né, do governo dele, estava pronto para ser votado em dezembro de 2018, com aprovação unânime da comissão especial, que contém todos os deputados, né, de todos os partidos políticos, até a esquerda, o PT votou comigo. Então, nesse momento, termina o governo Michel Temer com um crescimento médio de 1%, 2016, 17 e 18. Entra o Bolsonaro, que tinha defendido a minha reforma tributária na campanha. Eu tenho vários vídeos dele. Acompanhei. É a melhor. E eu até pedi para o Raul, né, quebrar o meu galho, votar antes, né, para quebrar o meu galho, ou para quem ganhar a eleição. Ele ganhou a eleição, ele nomeou o ministro Guedes para a economia e não foi votada porque não era a prioridade do governo. O governo fez uma coisa boa, votou a reforma da Previdência, que vai dar uma amenizada, porque Previdência é despesa, é evitar grandes despesas no futuro para que o sistema previdenciário não quebre lá na frente. Goste ou não goste dela, ela tinha que ser feita porque era o cálculo atuarial. Passou o ano de 19, a economia cresceu 1%. E no ano passado, quando eu vi que não ia ser feito, eu comecei a dar entrevista. Falei, olha, sem a reforma tributária, o PIB não vai crescer mais do que 1%. O ano que vem, vocês estão falando que vai crescer 2,5%, 3%. Não vai, 2020. Não cresce mais do que 1,20%, 1,5%, porque sem o sistema tributário novo, a economia brasileira não sai do buraco que se encontra há mais de 40 anos. Então, deu no que deu. Começou o ano, ao invés de votar, o governo, o Guedes, junto com o Maia e o Alcolumbre, resolveram fazer uma comissão mista para discutir o projeto da Câmara, que não é mais o meu da Câmara, agora é o projeto do Baleia Rossi, tratado pelo líder Guinaldo, e do Senado, que é a minha proposta, que foi encampada pelo senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, relatada pelo senador Roberto Rocha, do PSDB, o líder do PSDB. Então, a comissão começou a funcionar, veio a pandemia. Março começa a pandemia, parou tudo. Então, a prioridade até agora é alimentar o povo, né? Combater o coronavírus e diminuir os problemas da fome, da miséria, do desemprego, da quebradeira de empresas. Então, toda a concentração está nisso. Então, a comissão, terminada a pandemia, se Deus quiser, final de junho, começo de julho, termina, aí pode começar fisicamente, porque essa é uma matéria muito densa. O que nós estamos fazendo agora é discussões virtuais, como essa que você está fazendo comigo. Todo dia tem dezenas dessas na rede, todo mundo discutindo economia, como sair da crise. Tanto que a principal linha de proposta de recuperação da economia brasileira partiu do professor Zé Pio Martins, reitor da Universidade Positivo.
ele mandou para o governo e o governo adotou, né, um modelo muito parecido que o economista Zé Pio tinha. E você sabe que o Zé Pio trabalhou comigo no governo do Álvaro Dias. Ele era um dos meus principais assessores da Secretaria da Fazenda, ao lado do professor Clóvis Roger, né, do Amauri, né, todo mundo estava lá, né, naquela época. Então, deixa eu te dizer, hoje a comissão mista está aguardando o espaço político para retomar. Eu acho que mais o mês que vem ela retoma a discussão virtual e fisicamente, em agosto, pode votar. A nossa proposta, que está no Senado, é a mais completa proposta feita até hoje, porque são muitos anos de acervo. E que eu e a consultoria da Câmara, com apoio do SEBRAE, do CNDL, com dos auditores municipais, estaduais, federais, da OCB, o que nós fizemos nesse período todo, desses anos todos? Estudamos todos os projetos que tramitaram na Câmara e no Senado nos últimos 33 anos. E resumimos tudo, olhamos todos os países do mundo, como é que funciona na Europa, como é que funciona nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, e fizemos um projeto harmônico, harmonizado ao sistema tributário mais moderno internacional. Então, simplificação da base consumo e renda, tecnologia 5.0, que eu conheci um empresário que vinha estudando há mais de 10 anos, um modelo de cobrança eletrônica, que o ramo da empresa dele é software. Essa empresa de Santa Catarina, chamada Neogrid, o que ela faz? Ela presta serviço de informações à indústria, aos supermercados e fornecedores de todo o supermercado do Brasil. 70% a 80% do mercado, o estoque, o trânsito nas estradas, a indústria, o que vai produzir, o que está em cada gôndola, é ele que fornece essa informação. E esse cara, Miguel Burrabi, falou, por que não fazer a cobrança no modelo americano? Só que nos Estados Unidos é monofásico, só cobra e não tem crédito, nem nada, não tem um papel. Né? Você tira a nota fiscal, na hora de te dar. Você cobrou $100, 10% vai para o governo e 90% fica com a empresa. Esse é o modelo lá. Só que no Brasil, como depende muito do imposto de consumo, nos Estados Unidos só 17% da arrecadação. Aqui 54%, então o sistema é do modelo europeu, débito e crédito. O que ele falou? Na hora que você comprou no supermercado, passou o cartão, a empresa nunca mais vai ficar com o dinheiro do imposto. Se o imposto for 20%... Já sai na fonte. Isso, fica na hora retido. E não é a empresa que paga, é o consumidor nessa etapa. Por sua vez, a empresa, a farmácia ou o supermercado que comprou isso da indústria, quando ele comprar, ele que paga. Quando a indústria comprou a matéria-prima, ela que paga. E a matéria-prima rural não paga, né? O produtor rural não paga, ele é imune. Né? Só paga a partir da hora que sai dele para fora. Então, esse modelo vai ser totalmente eletrônico, online. Hoje, como é que funciona essa cobrança? A empresa tira uma nota de tudo que ele comprou é nota de entrada, chama, né? Eu comprei todo o meu estoque da minha loja, tudo que eu comprei, quem paga esse imposto que eu comprei é a empresa que me vendeu. Aí eu comprei R$1 milhão de estoque e vendi por 2. Então, quando comprei 1 milhão de estoque nesse meu modelo, se o imposto é 20, 800 mil vai para quem me vendeu e 200 vai para a União, Estados e Municípios, na hora. Quando eu vender 1 milhão vira 2, eu vender para 10 mil consumidores, o consumidor é que paga. Então, ele não paga mais nada. Que hoje é assim, eu tiro a nota, vendi para você, para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, no final do mês, eu pego a nota de saída, deduzo da nota de entrada, que foi pago para trás com o que eu tenho que pagar, faço um DARS para pagar no mês seguinte. Aí chegou no dia de pagar, eu não tenho dinheiro, não pago. Entendeu? O outro sonega, o outro vai para a justiça. Então, por isso que esse modelo chamado de manicômio tributário
Por que ele é chamado de manco tributário jurídico? Porque ele tem 5 trilhões de reais na justiça em demanda de imposto, valor de imposto. Tanto o fisco estadual, municipal e federal contra o contribuinte e o contribuinte contra a União. Isso dá mais de 60% do PIB. Tem 3 trilhões de dívida ativa, que a pessoa declara que vai pagar e não paga. A empresa, a pessoa física. Então, aí aparecem os refis da vida, pro cara... Um refis, 2 refis, 10 refis. Aí tem também, como a carga tributária para arrecadar 2 trilhões e meio, ela é muito complexa, principalmente no consumo, as empresas foram em cima do prefeito e do governador para ter privilégio. O ISS, que é para ser 5% de alíquota, aí vai uma categoria, aperta a Câmara, aperta o prefeito, aquela alíquota fica em 2, 1, né? Que é um poder de pressão. No Estado, a mesma coisa. Aí você dá o incentivo, 5 anos, 10 anos, é para pagar 18%, não paga, paga só metade. E a União também tem isso. Sabe quanto por ano tem de renúncia fiscal? 7% do PIB, 500 bilhões por ano, 10 vezes o tamanho do programa social brasileiro. E é um jogo que dá para, inclusive, se a pessoa não tiver por exemplo, o governante tiver facilitar para determinadas categorias, para determinados segmentos, o que aconteceu em governos anteriores aí e que deve estar acontecendo ainda. Isso, cria, né, até para corrupção, né? Até para corrupção. Aí tem também aqueles que não pagam nada, que sonega tudo. Ele pega a mercadoria do Paraguai e traz, vende, ele tira meia nota e vende, não se, né? É muito pouco que se pega nisso. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem um estudo que fala que também dá 500 bilhões por ano de sonegação. 500, com 500, 1 trilhão. Nesse modelo de cobrança eletrônica, na simplificação do meu modelo, esse 1 trilhão desaparece do preço. Entendeu? Vai arrecadar os 500 milhões, porque a sonegação vai ser tudo cobrado em banco e CPF e CNPJ. Nenhum dinheiro vai transacionar para o banco que não tem que ter comprovante. Então, a ideia, inclusive, é acabar com a nota de R$100 até com a nota de 50, para que seja tudo feito eletronicamente. Bom, porque o futuro diz isso, né, Raul? Dinheiro dificilmente daqui a algum tempo vai existir. O dinheiro vai acabando, vai acabando. Tá a tendência no mundo inteiro, porque o sistema eletrônico está indo muito bem. Só que, né, tem que ter segurança. Sim. Bom, essa base de consumo vai, para diminuir a tributação dos pobres, tem que diminuir bastante a tributação da base de consumo e jogar na base de renda para os que ganham mais, lá os Faustão da vida. Né? Esse cara tem que pagar 40% de imposto de renda e paga 27%, né? Sim. Né? Ele ganha 500, 1 milhão por mês, né? Então, nós decidimos, olhamos também os países, a equipe do Senado, né, consultores da Câmara, todo o apoio que a gente tem, volta a falar do SEBRAE Nacional, do CNDL, da OCB, né, dos auditores, estão todos colaborando com a gente. Comida e remédio, a média de tributação internacional é 7%. E no Brasil é 33%. 7%. E no você Brasil sabe, é 33%. Só para dar um exemplo, que você conhece, sabe, mas, por exemplo, eu tomo determinados medicamentos já há algum tempo e, na verdade, eu gastaria R$500 mês, mas eu tenho que gastar, nisso que você está falando, eu gasto quase R$800 mês de medicamento. Então, você pega teu 800, mais a comida, quanto você gasta? Mais 1.500, porque eu moro sozinho, vamos dizer isso. Porque a gente faz uns exageros, né? 1.500 com 800? O que eu pagaria nessa conta, nessa nova tributária? Se você gasta R$2.000 em comida e remédio, vou pegar 2.000, que é um número redondo para o telespectador aí nos acompanhando, 33% é a carga média de comida e remédio. Então, você tem R$666 de imposto. Esse valor
vai cair para 7%. Vai cair para R$140. Então, você vai ganhar R$520 de desoneração desse imposto. E é uma boa coisa. Não vai ser só 140, talvez sejam 180, porque o que eu tirar do imposto da comida e remédio, eu realoco no outro 1 milhão de itens. Entendi. Okay? Então, a água também, esgoto, será reduzido, né? Gás será reduzido, ok? Logística reversa, educação e saúde também vai ser reduzido. Vamos decidir a alíquota. Por que vai ser reduzido? Os países tributam um pouco educação e saúde porque ela é essencial ao papel do Estado. Como é a comida e o remédio é essencial à sobrevivência humana. É essencial à vida humana. E a educação e saúde é um dever do Estado no mundo inteiro. Então, aqui no caso do Brasil, a União, Estado e município deveriam falar, tem aqui educação e saúde para todos os 210 milhões de pessoas. Só que 50 milhões de pessoas pagam um plano de saúde. Sim. E 160 milhões de pessoas estão no SUS. Então, se esse plano de saúde é muito caro, esses 50 milhões pulam para o SUS. Sim. Né? E educação, mesma coisa. A escola pública e a escola privada. Se você tributa muito a escola privada, aquele cidadão que está com a renda apertada, ele pula para a escola pública. Então, na verdade, os planos de saúde, a medicina privada e a educação privada está fazendo um papel que é o papel do Estado. Por isso que não deve tributar muito. Okay? Perfeito. É muito difícil. E agora, com a crise, então, escancarou tudo, né? Eles não estão recebendo nada, né? Dentro disso que você está colocando aí... O tributário que eu estou propondo, que o Senado está propondo, ele é tech, ele é top, ele é pop. E ele é tudo de bom. Porque ele ajuda a diminuir o custo de produção da empresa, melhora a concorrência entre as empresas, né, do mesmo ramo, acaba com essa patifaria, um tem incentivo, outro não tem, um sonega, outro não sonega, um declara que vai pagar. Nunca mais será possível fazer isso. Então, a economia de mercado, aí que o Estado funciona. Não tem, eu sou privado, a iniciativa privada resolve nada. Se o Estado tem uma má estrutura tributária, como tem, ela destrói a concorrência. E, ao destruir a empresa, a concorrência destrói o emprego. E o custo da folha, que nós vamos diminuir também, porque a alíquota patronal a gente vai diminuir para metade, né? E vamos redistribuir essa carga tributária. Quantos milhões de emprego você acha, aprovada a reforma tributária, vão ser abertas? Assim, no primeiro momento, assim, a grosso modo. Vamos pegar o exemplo do Super Simples de 2016, que começou a implementar em 17, em julho de 17. Ela gerou, nesses 12 anos, 1 milhão de empregos por ano. O Super Simples, 1 milhão de empregos, que é a lei de minha autoria também. Nessa aqui, vai gerar 3 milhões de empregos por ano, no mínimo. De cara, porque como o desemprego brasileiro está crônico, né? Estava com 12, 13 milhões de empregados, e a crise vai aumentar para 15, 18 milhões, ou chega até 20 milhões, essa medida tributária, começando a implementar em janeiro do ano que vem, mais as medidas de reconstrução da economia, o Plano Marshall, que é para reconstruir as empresas, e um plano New Deal para gerar milhões de empregos que o Estado brasileiro vai ter que fazer, pequenas obras no interior do Brasil, para a prefeitura, etc., nós podemos recuperar grande parte do desemprego perdido, né? Do emprego perdido em 1, 2, 3 anos. Nós damos uma volta por cima, porque eu sempre digo, por que nos Estados Unidos a crise chega por último e sai primeiro? Mesmo a última crise mundial do subprime, que eles que fizeram a crise, lembra? A crise do setor imobiliário americano que contaminou a economia do mundo inteiro. Por que o americano saiu mais cedo da crise do que os outros países? Porque o sistema tributário deles é muito enxuto, é muito funcional e muito socialista. Eles tributam os que ganham mais nos Estados Unidos 3 vezes mais do que os pobres. E no Brasil nós tributamos o pobre com o dobro do que o rico. Essa é a diferença.
É aí que fala o que é um estado de bem-estar, de justiça tributária e de justiça social. Então, o sistema tributário ele ajuda a criar um ambiente de negócio concorrencial, transparente e limpo, não privilegiando ninguém. Quando você quiser dar um incentivo fiscal, dê para o consumidor de baixa renda. É o caso de Sim, máquina e equipamento. Nenhum país do mundo cobra imposto de máquina e equipamento, porque ela é essencial à modernização das empresas. E o Brasil cobra. é. Cobra. Só o Brasil e o Paquistão que cobra imposto de máquina. Então, isso nós vamos acabar também. A questão da exportação, nenhum país do mundo exporta impostos ou importa impostos. Então, nós vamos zerar. Ainda tem resíduos que atrapalham. Isso vai ser tudo online, tudo imediato. Exportou, já devolve o imposto contido. Então, outra grande vantagem. De quem que é o imposto arrecadado? É do cidadão que consome, né? É do município que ele vive, do estado que ele vive e do país que ele vive. Até nisso, o conceito de distribuição de imposto no Brasil está errado. O imposto no Brasil, o ICM, é de quem produz, não é de quem consome. Ora, sua excelência é o consumidor, o cidadão, o eleitor, é ele que é o consumidor. Não é a localidade onde está a indústria que é o dono do imposto. O dono, claro que você tem que. Se o Estado é mais exportador do que importador, claro que você tem que o governo federal compensar. Isso está na nossa lei. Vai ter incentivo para a industrialização? Vai. Nós estamos colocando, o senador Rocha colocou, 40 bilhões por ano para incentivar o desenvolvimento econômico e industrial brasileiro. 10 bilhões para o fundo de exportação. Né? Nós vamos melhorar a arrecadação dos municípios com essas mexidas que eu estou fazendo, no equivalente a 40% do valor do fundo de participação anual. 40 bilhões por ano também. Vai melhorar a arrecadação dos municípios. Vai fortalecer os estados. Né? O IVA que é da União e o IVA que é do Estado, do município é do Estado. Vai ter dois fiscos. Um federal, que é a Receita Federal, e um comitê gestor que vai funcionar igual o comitê do Supersimples, que gerencia as 27 fiscos estaduais e 5.570 fiscos municipais. Ele gerencia com uma estrutura pequena, com todos os auditores esparramados pelo Brasil inteiro. Essa proposta está negociada com os auditores. Estão a favor da nossa reforma. Então, Que bom. o modelo... Eu inventei alguma coisa? Não, eu só adaptei. Isso devia ter sido feito há 50 anos atrás. Nós estamos atrasados, porque o Brasil pode voltar a crescer com esse modelo, né, a 6%, 7% ao ano, que é o que nós temos. Qual o país do mundo que tem 3 safras por ano? Né? Mineral dia e noite saindo para o mundo. O Brasil e mais ninguém. Por que nossos avós, bisavós e pais vieram para o Brasil no final do século XIX, começo do XX? Porque tinha democracia, estabilidade política, tinha terra abundante, fértil, clima ameno, né? Sol, água. Tudo de bom. Tudo e a de bom. economia crescendo. Foi isso que a italianada, os portugueses, todo mundo, espanhol, polonês, italiano, alemão, vieram para o Brasil. Libaneses, né? O que atraía esse povo? Foi isso que nós tivemos. A nossa civilização veio bem, só que enrolou na economia. E agora, hoje nós temos uma crise da doença do invisível, né? Esse vírus desgraçado. O capetinha. Esse é o maledeto, né? Você tem uma crise econômica, né? E tem uma crise política. E a crise econômica anterior que não tinha sido debelada. Você falou na crise política. Você falou na crise política. Hoje o dólar está quase R$6. O dólar está quase R$6. Parte disso é por conta do problema político. Também da mas a força dele estar R$6 é mais por problema político. Qual que é o que se espera de um governo? Estabilidade econômica, estabilidade política, segurança jurídica dos contratos, né? E a harmonia entre os poderes.
o mercado mundial e nacional observa, olha, está em briga, é oportunidade para ganhar dinheiro. Né? Sobe e desce. Se está harmônico, não. O Brasil é uma economia sólida, tem estabilidade política, tem democracia, funcionam os poderes, né? Ninguém vai tirar vantagem aqui, não. Né? É a união de força. Esse é o papel do Estado, né? Do estadista que tem o Brasil. Então, nós estamos sofrendo também por isso. Muito, muito. E o que você acha que vai dar nisso tudo, Raul? Olha, porque tá um chapéu velho, hein? Eu acho que a Câmara, o Senado, os empresários, os trabalhadores e a sociedade, de uma forma geral, e os deputados, senadores, partidos, vão sentar e criar um pacto, que é o único jeito, é pactuar o que se quer. Começa pela tributária, tá? Faz a reforma administrativa, aprova o ajuste nos próximos anos e tira o Brasil da crise.